Depois de haver feito isso, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, estaremos lendo a partir do verso 1. Diz assim o primeiro versículo: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Meleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens foram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram caídos, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertencia a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muito bens que haviam tomado de terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu.
Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez isso, um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Pai, fala no nosso coração. O Senhor falou conosco através de louvores, a sua presença notória, que o Senhor também possa falar conosco agora com a pregação da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Por mais que essa leitura inicial, ela tenha sido um pouco extensa, ela não é o começo da história. Ela é o desfecho de uma história que vai começar em 1 Samuel, capítulo 17. Em 1 Samuel, capítulo 17, nós temos a narrativa de uma batalha entre duas nações, entre os filisteus e o povo de Israel. Sendo que essa batalha não foi uma batalha entre o exército, foi uma batalha à moda antiga. Um exército pegava o seu melhor guerreiro e o exército adversário também escolhia o seu melhor guerreiro. Esses dois guerreiros lutavam entre si e o vencedor dessa batalha, o exército se tornava o exército vencedor, e o perdedor, o exército adversário, era o exército perdedor. Isso era uma forma de não haver uma carnificina, era uma forma de todo mundo no corpo a corpo, homem com homem, milhares de pessoas serem mortas. Aí os filisteus apresentam o seu guerreiro, o seu melhor guerreiro, Golias. Aí o povo de Israel, quando olhou para o cara daquele tamanho, daquele porte físico, ninguém quis se apresentar para a batalha para poder combater com Elias. Aí o desfecho da história você já conhece. Davi vai lá, se apresenta, entra no campo de batalha, mata o filisteu, arranca a cabeça do filisteu, e a partir daquele momento, esse jovem Davi, ele é ovacionado pelos soldados, porque afinal de contas, você vencer o Golias, isso sim era uma grande vitória. Davi começa a ser ovacionado, e esse carinho que o exército começou a sentir por Davi, gerou no coração de Saul um ciúme. O Saul começou a ficar enciumado, porque o exército olhava para Davi e falava, olha, ele é um grande guerreiro. Aí em 1 Samuel, capítulo 18, no verso 12, vem dizendo que Saul estava enciumado, porque ele olhava para Davi e via que Deus era com Davi e o Espírito do Senhor havia se afastado dele. Um certo dia, Saul está andando pelo palácio e ele ouve as mulheres cantando. A canção das mulheres era a seguinte: Saul matou milhares. Quando ele ouve isso, o coração dele enche. Eu sou bom, matei milhares. Só que elas continuaram cantando. E Davi, seus 10 milhares. Quando ele ouve isso, que ele matou milhares, mas Davi matou 10 vezes mais, ele pira. Ele fala, o que resta para esse garoto a não ser o trono? E a partir desse momento, 1 Samuel capítulo 18, Saul ele desencadeia uma perseguição contra Davi. Saul a todo custo ele queria matar Davi. E Davi, conhecedor das artimanhas de Saul, vai para o deserto, vai para a caverna, tenta fugir de todo jeito de Saul. Quando chegamos em 1 Samuel, capítulo 22, Davi ele se esconde em uma caverna chamada Caverna de Adulão. Davi está escondido. Só que tem uma galera que também estava endividada, também estava fugitiva, que olham para Davi e falam assim, esse cara é bom, eu acho que eu vou ficar com ele. 400 homens, 1 Samuel capítulo 22, endividados, necessitados, perdidos, rejeitados, olham para Davi e falam assim, vou ficar com esse cara. E a galera se junta a Davi. Olha só, irmãos, você sozinho se esconder já é difícil. Agora você se esconder com 400 pessoas fica complicado. Aí Davi fala assim, isso não vai dar certo. Davi então,
ele vai até uma cidade filisteia chamada Gate. Chega em Gate, ele fala com o rei Aquis. Eu estou fazendo para você um resumo do resumo da história. Estou resumindo a história para que você possa entender. É claro que vão existir milhares de detalhes nesse processo. Mas Davi, ele vai até o rei Aquis e pede abrigo. O rei Aquis, que já conhecia Davi de um outro momento, o rei Aquis concede para Davi e para os seus homens, para o seu bando, para que eles possam ficar na cidade de Ziclag, essa cidade que nós lemos no texto introdutório que foi incendiada. Davi e seus homens chegam na cidade de Ziclag, constroem suas casas, constroem a sua vida, edificam a cidade, deixam a cidade bonita e estão vivendo ali felizes. Só que os filisteus entram em guerra contra Israel. Aí o rei Aquis bate na porta de Davi e fala assim: vamos para a guerra comigo. Davi era israelita, sendo que agora Davi vai ter que lutar pelo exército filisteu contra o povo de Israel. E Davi viaja com Aquis durante 1 dia e meio e vai para o campo de batalha. Quando Davi chega no campo de batalha, os príncipes filisteus olham para Davi e falam assim: não confio nesse cara não, pode mandar ele embora, Aquis. Esse cara, no meio da batalha, ele vai pegar esses homens, ele vai se voltar contra nós e vai destruir o exército filisteu. Eu não confio nele. Nesse momento que eles estão discutindo se Davi fica ou não fica na batalha, os amalequitas vão lá em Ziclag, não tem homem nenhum na cidade de Ziclag. Vão lá em Ziclag, pegam as filhas, pegam os filhos, pegam os anciãos, queimam a cidade, destroem a cidade e levam embora o pessoal. E continua a discussão aqui, se Davi participa ou não participa. Mandam Davi para casa, Davi e seus 400 homens. Chegam na cidade de Ziclag e aquele impacto. Eu não sei como deve ser chegar na sua casa e encontrar sua casa incendiada. Mas eu acredito que deve ser uma aflição. Você pensa no filho, se o filho estava em casa, se a sua neta estava em casa, se o seu pai estava em casa, deve ser uma aflição. E eu acho que foi essa aflição que Davi e esses homens sentiram quando chegaram e viram a cidade incendiada. E o pessoal não queria nem raciocinar, eles queriam já matar Davi, acabar com a vida de Davi. Essa história, irmãos, ela poderia terminar assim. Terminar com esse final trágico. Essa história poderia terminar com essa aparente derrota. Davi e seus homens pranteando por sua cidade, por suas casas, por seus filhos, por suas filhas. Essa história poderia terminar assim, mas essa história ela não termina assim. Você leu o que acontece no final. Você leu comigo que o final não vai ser um final de lamento, não vai ser um final de choro. Você leu comigo que o final será um final triunfante. Mas quando eu olho para essa história aqui do Davi, da sua família, eu consigo perceber alguns princípios que conseguiram transformar essa aparente derrota em um final triunfante. Nessa história aqui que nós lemos, eu consigo ver alguns princípios no texto que transformaram essa derrota em uma vitória. A primeira coisa que eu percebo quando eu olho para esse texto aqui é que toda grande decepção, que toda grande luta, que toda grande batalha, ela vem precedida de uma grande vitória. Eu sei que pode parecer uma frase clichê. Ah, pastor, de uma grande luta veio uma grande vitória, uma frase banal. Pode até parecer uma frase de efeito. Quando a pessoa está sofrendo, enfrentando uma dificuldade, você fala assim: ah, minha irmã, meu irmão, essa grande luta que você está enfrentando, ó, vai vir uma grande vitória. Parece uma frase banal, parece uma frase de efeito. Porém, nós não podemos desconsiderar as verdades contidas dela. Mesmo que ela possa parecer uma frase banal, mesmo que ela possa parecer uma frase de efeito, ela é uma verdade. Essa afirmação ela é verdadeira. Porque quando você olha para as Sagradas Escrituras,
você vê que os homens tementes a Deus, quando eles participaram, quando eles entraram em uma grande batalha, quando eles entraram em uma grande luta, logo depois eles gozaram de uma grande vitória. Quando o povo de Israel passou por uma grande batalha, logo depois eles tiveram um grande triunfo. Eu posso selecionar para você alguns exemplos dos milhares que existem nas Sagradas Escrituras. Mas o primeiro exemplo que eu seleciono para você se encontra em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14 vem nos contando a história dos 9 reis, é a batalha dos 9 reis. O rei de Sinear, Anrafel, ele deseja pelejar, ele resolve pelejar contra o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. Então ele convoca mais 4 reis para poder pelejar contra esses 2 reis. Por conseguinte, esses 2 reis chamam mais 2 reis para poder pelejar contra Rafael. E no meio dessa batalha toda, quem é que está? Ló. Não tinha nada a ver com essa história, não tinha nada a ver com essa batalha, mas Ló está lá no meio dessa situação. E Ló, nessa guerra, nessa confusão toda dos 9 reinos, 5 de um lado e 4 do outro, Ló é capturado. Aí Abraão, um homem temente a Deus, resolve entrar na batalha. Tinha um exército? Não. Abraão resolve entrar na batalha com 318 homens. 318 homens em uma batalha com 9 reinos. Qual é a probabilidade da vitória? Nula. Qual é a probabilidade de ser vencida? 0. Você olha, um exército com 318 e 9 lá se guerreando, se matando, e você vai entrar nessa batalha por causa de um parente seu. Abraão entra na batalha, entra nessa grande batalha, e essa batalha foi tão ferrenha. Por que você sabe que essa batalha foi tão ferrenha, pastor? Pelo aquilo que acontece com Abraão depois da batalha. Pelo triunfo que Abraão teve. O triunfo foi Ló sendo resgatado? Não. Abraão, nessa batalha que ele entra, nessa batalha que ele enfrenta, que parecia que ele não tinha chance nenhuma, ele vence. E logo depois da batalha, ele tem encontro com um rei, chamado Melquisedeque, rei de Salém. Gênesis capítulo 14 vem dizendo que esse Melquisedeque, ele é o rei de uma cidade chamada Salém. Tá bom, pastor. Esse é o triunfo de Abraão, ele se encontrou com o Melquisedeque, sendo que em Hebreus capítulo 7 vem falando que esse Melquisedeque, ele é a figura de Cristo. Esse Melquisedeque, ele representa Cristo, porque ele não tinha ascendência, ele não tinha descendência, ele não tinha genealogia nenhuma, e ele era sacerdote para sempre. Na teologia chamamos isso de teofania. Teofania, sim, quando Deus, ele vem em uma forma humana para se relacionar com o homem. Então Abraão, depois dessa grande luta, qual foi o triunfo dele? Ele se encontra com o Deus encarnado. Ele se encontra com a figura profética de Jesus Cristo, citada em Hebreus capítulo 7, depois de uma luta que parecia ser impossível. Então essa frase, ela pode parecer banal, mas ela é verdadeira. Depois de uma grande luta, você vai ter uma grande vitória. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo, boa parte de nós já conhece a história, mas essa história é tão triunfante, essa história é tão linda. Por mais que boa parte de nós a conheçamos, vale a pena citá-la aqui. A história dos israelitas contra os egípcios. A historinha você conhece, que o povo de Israel saiu do Egito e eles estavam diante do Mar Vermelho. Quando eles estão diante do mar, os egípcios vindo atrás, o povo murmurando, o povo reclamando, e o desfecho da história você conhece também. Que Deus faz uma obra milagrosa, abre o Mar Vermelho, o povo de Israel passa, e logo depois os egípcios, eles morrem todos na água. Existe uma historinha interessante sobre essa passagem, de um garotinho que foi para a escola dominical. Os pais levaram o garotinho para a escola dominical, e o garotinho está lá na escola dominical, e quando terminou o culto, o pai foi lá buscar o garoto.
O garoto volta todo alegre, com a folhinha, pintou. Aí o pai fala assim: meu filho, o que você aprendeu hoje na escola dominical? Ele falou assim: papai, eu aprendi sobre o povo de Israel diante do Mar Vermelho. E o pai falou assim: nossa, meu filho, que legal. Conta para o papai como foi essa história. Pai, a história foi assim: o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Os israelitas estavam vindo, os egípcios estavam vindo logo atrás para poder pegar o povo. A marinha americana chegou com os navios, submarinos, caças, helicópteros, resgatou o povo e levou para o outro lado. O pai, chocado, virou para o garoto e falou assim: meu filho, foi isso que você aprendeu na igreja? Aí o garotinho virou para ele e falou assim: ah, papai, se eu te falasse a verdade, você não ia acreditar. Por quê? Essa história, tão milagrosa que ela é, tão esplêndida que ela é, essa passagem de tão esplêndida que é, tão milagrosa que é, nem parece uma passagem verdadeira. Essa história tão impactante que ela é, a complexidade que envolve aquela situação, pessoas reclamando, pessoas achando que vão morrer, o mar fechado, o exército inimigo chegando atrás, querendo destruir todo mundo, a complexidade que envolve essa situação, e o milagre que acontece, nem parece verdadeira, parece uma história. Mas sabe o que me chama a atenção nessa passagem? É que quando o povo estava lá reclamando, quando o povo estava na sua complexidade, quando o povo estava confuso, desesperado, eles não tinham noção que do outro lado eles cantariam o cântico da vitória. Alguns minutos depois, eles estariam cantando o cântico da vitória no outro lado, porque eles olhavam para o mar fechado, eles olhavam para aquela situação, eles falavam: a gente não vai sair daqui. Eu não sei qual é a situação que tu vive, que parece impossível. Existem situações que são complicadas, existem situações que são extremamente complicadas e existem situações que são impossíveis. Você olha e fala: não tem jeito, que foi a situação que esse povo estava. Eu também não sei qual é a situação que você chegou na igreja nessa noite, mas eu posso falar para você que quem sabe daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, você também, assim como o povo de Israel, vai estar do outro lado entoando o cântico da vitória. O terceiro exemplo, também é um exemplo conhecido por todos nós. O povo de Israel está a caminho da terra de Canaã, e eles se deparam no meio do caminho com uma cidade fortificada. Uma cidade que era uma fortaleza, uma cidade que tinha uma muralha, que não dava para poder passar, intransponível. O povo não tinha recursos, o povo não tinha arma, o povo não tinha nada. Então, é difícil. Aí Deus dá para o povo o quê? A estratégia dos 7. Estratégia dos 7, sim. Deus fala para Josué: você vai separar 7 sacerdotes, 7 trombetas. Você vai dar 7 voltas. No último dia, você vai dar 7 voltas na muralha. E o resultado, você também conhece. O resultado foi que aquela situação difícil, quase impossível, as muralhas ruíram. Isso significa que esse povo, diante de uma situação complexa, difícil, quase impossível, eles puderam logo depois atravessar, e eles saíram vitoriosos. Você sabe que esse princípio que nós estamos falando aqui, que nós estamos conversando aqui, que para toda grande luta existe uma grande vitória. O apóstolo Paulo, ele fala sobre esse princípio. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, no verso 18, ele vem dizendo: irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea luta, ela não é comparada com a glória que há de ser revelada em nós, com a vitória que nós obteremos, com a vitória que nós ganharemos. Não é comparada, é um princípio bíblico, irmãos. Não é uma frase clichê, não é uma frase banal, não é uma frase de efeito, ela é carregada de verdade. Porque às vezes estamos diante de situações, diante de lutas, que parece que a gente não vai conseguir obter a vitória.
mas Deus está desatando a vitória para você. Se a sua luta ela é grande, eu quero falar para você que o seu triunfo, que a sua vitória será maior ainda. Primeiro princípio foi esse: para toda grande luta existe uma grande vitória. Segundo princípio, Deus acomoda todas as circunstâncias para alcançarmos a vitória. Você que está com a sua Bíblia aí, em 1 Samuel capítulo 30, olha comigo no verso 8, o que vem dizendo o verso 8. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, somente até aí. Davi chega na cidade de Ziclag, está destruída, tem aquele impacto, e Davi ele ora: Senhor, eu devo perseguir os amalequitas, e o Senhor libera para Davi uma palavra positiva: você deve. Nesse mesmo momento que o Senhor libera para Davi uma palavra positiva, o Senhor, lá na frente, permite que um egípcio comece a ficar cansado. O Senhor lá na frente, no mesmo momento que o Senhor está lá, o Senhor está aqui. O Senhor permite que um egípcio comece a ficar doente. Aí o exército de Davi, depois que recebe essa palavra, eles saem como? A toda velocidade. Se Davi saísse nessa mesma velocidade, com esse mesmo ímpeto, rapidamente eles iriam alcançar o exército amalequita no meio do caminho. Pastor, isso seria bom? Não, não seria bom. Porque o exército amalequita estava preparado para a batalha. O exército amalequita estava com os filhos desses homens, estavam com as filhas, estavam com os velhos, ia ser uma carnificina. Então o que o Senhor faz? Quando Davi sai daqui rapidamente, ele se depara com um ribeiro, com um riacho. E os homens começam a escalar o riacho, a passar o ribeiro, sendo que 200 ficam caídos, atrasando a viagem. Nesse mesmo momento, o Senhor permite que aquele egípcio que estava cambaleando caísse morto no chão, quase morto no chão, e o pessoal segue a viagem. Quando Davi chega, ele chega no momento exato, no tempo exato, que o egípcio está caído. E eles dão ali comida para o egípcio, dão água para o egípcio, dão um tapinha na cara dele, acorda. Da onde que você é? Eu sou egípcio, servo de um amalequita. Amalequita mata. Calma. Mata não. Meu amigo, aonde que os amalequitas estão? Estão em tal lugar. Você pode levar a gente lá no exército amalequita? Você vai me matar? Não, não te mato não. Você pode levar? Davi pega o amalequita, pega o egípcio, chega lá no acampamento, e os amalequitas estão dançando. Os amalequitas estão comemorando. Aí Davi chega lá, todo mundo despreparado para a batalha. Davi acaba com todo mundo e ganha a batalha. O que eu estou querendo ensinar com tudo isso? É que Deus acomoda todas as circunstâncias para alcançarmos a vitória. Porque talvez você olhe para a circunstância e você fale assim: cara, está dando errado. Eu fiz isso, está dando errado. Parece que tudo que eu faço dá errado. Às vezes a gente fala isso, né? Meu Deus do céu, eu tenho a capacidade de fazer as coisas e tudo que eu faço está dando errado. Aí o Paulo, ele vem falando sobre esse princípio. Aí lá em Romanos 8:28, ele vem dizendo assim: olha, meus irmãos, todas as circunstâncias. Que circunstâncias? As boas, sim, mas também as ruins.
elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Todas as circunstâncias, as boas, as ruins, elas vão servir para desencadear sua vitória, irmão. Pode parecer que está dando errado, mas o Senhor tem o tempo preciso para todas as etapas da sua vida. Pode parecer que não está dando certo, isso provém do Senhor, que está acomodando todas as circunstâncias para você chegar na vitória. Mas a gente não consegue enxergar. Aí, junto desse, aparece um outro princípio. Qual é o princípio? Pessoas chaves. Aquele egípcio foi uma pessoa chave para que Davi pudesse alcançar a vitória. Sem aquele egípcio, Davi não teria chegado no exército amalequita. Isso significa que o Senhor vai colocar diante de nós pessoas para nós ajudarmos. O Senhor vai colocar diante de você pessoas para você ajudar. E essas pessoas que você vai ajudar, elas serão a chave para a sua vitória. Essas pessoas que você vai cuidar, essas pessoas que você vai tratar, essas pessoas que você vai amar, elas serão a chave para a sua vitória. Sabe no que eu acredito? Eu acredito que Deus, Ele coloca pessoas chaves na nossa vida, contatos perfeitos, em lugares perfeitos, em tempos exatos. Pessoas perfeitas em lugares perfeitos, em tempos exatos. E tudo isso visa o quê? Nos levar, nos conduzir à nossa vitória. Um outro princípio, logo depois desse, que eu consigo aprender com essa história: mantenha um coração saudável. Abra comigo aí, continue aí comigo, no verso 21 e no verso 22. Diz assim: então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Lembra que quando Davi estava escalando lá o ribeiro de Besor, 200 pessoas ficaram porque estavam exaustos. Mas agora, a galera está vindo da batalha. Estão vindo com o quê? Com os despojos, com ouro, com prata, com rebanho. Aí quando o pessoal chega, quem vem ao encontro? Os 200 que ficaram exaustos. Oi, Davi, vencemos a batalha. Aí os 400 falaram assim: quem venceu? Vencemos a batalha. Vocês podem pegar as suas mulheres e os seus filhos, mas nos bens, no espólio, no despojo da guerra, vocês não vão colocar a mão. Sabe o que eu aprendo com isso? Esses homens aqui, eles não tinham um coração saudável. O coração dessa galera aqui estava amargurado. Era um coração soberbo. Lembra que em 1 Samuel capítulo 22, esses homens, eles se juntaram a Davi, e eles estavam endividados, eles estavam necessitados, eles estavam perdidos. Agora, eles estão diante de uma galera que estava na mesma situação que eles estavam no passado. E sabe o que ele fala para esse pessoal? Vocês não vão colocar a mão aqui não, vocês não têm direito nesse despojo não. Vocês não têm direito nesse espólio não. Sabe por quê, irmãos? Quando a soberba ela inunda o nosso coração. Eu sou bom. Quando a amargura ela inunda o nosso coração, ó, você não merece.
você não tem parte. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele foi ensinar os coríntios, ele vira para os coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, ele começa dizendo assim: pensem, irmãos, pensem. É assim que ele começa, pensem. Ele começa convocando o povo a pensar. Pensem naquilo que vocês eram. Sabe por quê, irmãos? Facilmente a gente esquece quem nós somos, quem nós éramos, melhor dizendo. Facilmente a gente começa a esquecer quem nós éramos. Facilmente nós começamos a esquecer aquilo que nós fazíamos. Aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, ele diz assim: pensem naquilo que vocês eram. Poucos de vocês eram de nobre nascimento. Poucos de vocês eram sábios. Poucos de vocês eram poderosos. Aí no verso 27 ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas. Sabe quem eram os loucos? Nós, você e eu. Para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas. Sabe quem eram os fracos, irmãos? Nós. Deus escolheu os fraquinhos. Quem eram? Você e eu. Para envergonhar os fortes. O verso 28 ele diz: ele escolheu os insignificantes. Quem eram insignificantes, irmãos? Nós. Você pode se sentir o bambambam hoje, mas você era insignificante. Ele escolheu os insignificantes, os desprezíveis. Quem era desprezível? Você e eu. Ele escolheu os que nada são. Para quê? Para poder confundir aqueles que são. Aí no verso 29 ele diz assim, ó, fica ligado, fica esperto. Não se glorie na sua força. Aí no verso 30 ele diz assim: não se glorie na sua força, porque foi pela iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. Sabe por que você está aqui hoje? Sei, pastor, eu aceitei Jesus. Não, você está aqui hoje por iniciativa de Deus. Porque se dependesse de você, você estava de novo na cachaça. Se dependesse de você, você estava de novo no mundo. Mas por iniciativa de Deus que você está em Cristo. Por iniciativa de Deus que você está nesse lugar. Por iniciativa de Deus. Aí no verso 31 ele chega de voadora. E ele vem dizendo assim: então, se vocês tiverem que se gloriar, não se gloriem no próprio braço. Se vocês tiverem que se gloriar, gloriem-se no Senhor, porque foi por causa dele que vocês estão aqui nessa noite. Gloriem-se no Senhor. Foi isso que esses homens esqueceram. Eles esqueceram que aquilo que eles tinham acabado de ganhar, que a vitória que eles acabaram de obter não vieram do mérito deles. Eles esqueceram que algumas horas atrás eles estavam lá sem força. E o Senhor renovou a força desses homens. E foi o Senhor que renovou a força. Só que esses homens, eles não têm um coração saudável. Eles se esqueceram. Se esqueceram daquilo que o Senhor realizou na vida deles. E agora eles são muito rápidos para poder apontar o dedo. Agora eles são rápidos demais para poder condenar. Eles são rápidos demais para poder dizer, ó, não tem direito, é pecador, é falho. Eles são rápidos demais, porque eles se esqueceram que eles eram fracos, que eles eram endividados, que eles eram desprezíveis. Eles se esqueceram de tudo isso. Então, querido irmão, mantenha um coração saudável, mantenha um coração puro, porque esse coração puro que você vai ter, esse coração saudável que você vai ter, ele faz parte do processo para você obter a sua vitória. O outro princípio, e último princípio, o quinto e último princípio. O espólio é para todos. Olha aí o verso 23 e o verso 24 comigo. O que vem dizendo. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu
e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Sabe como que se chama esse espólio da guerra? Sabe como que se chama essa riqueza que eles trouxeram da guerra? Que eles não queriam repartir com os outros? Que eles falaram, só a gente tem direito a essa parada. Sabe como que se chama o espólio? Graça. Graça. Vou falar um negócio para você. Davi, ele é um quadro profético de Jesus Cristo. Fica preocupado com a chuva não, irmão. A gente está protegido pelo Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa isso roubar a sua concentração não. Davi é um quadro profético de Jesus Cristo. Quando aqueles homens que estavam com Davi, eles não conseguiram escalar o riacho, eles não conseguiram escalar o ribeiro, ficaram caídos, 200 homens caídos. Quando Davi, ele volta, a galera com o coração amargurado falou, os caras não têm direito não. Aí o que Davi fala? Isso aí vai ser dividido com todo mundo. As pessoas que ficaram no meio do caminho, elas têm direito. Os que estavam cansados têm direito. Os que estavam exaustos têm direito. Davi, ele é o quadro profético de Jesus Cristo. Porque quando nós estávamos também escalando a vida, nós paramos exaustos. Nós paramos no meio do caminho. Nós, queridos irmãos, nós paramos cansados. Aí o que Jesus Cristo fez? Ele escalou o ribeiro de Besor por nós. Foi na batalha da cruz do Calvário, venceu o diabo, e quando ele voltou, ele disse: os necessitados têm direito, os perdidos têm direito, todos têm direito, os que pararam no meio do caminho têm direito. Isso é graça de Deus para as nossas vidas. Ribeiro de Besor foi onde nós paramos, mas foi onde Jesus Cristo também manifestou a sua graça sobre as nossas vidas, irmãos. Nós éramos necessitados, aflitos, que não conseguimos. Então Jesus Cristo vem e diz: todos têm direito. Todos têm direito, todos podem participar dessa mesa. Você pode participar dessa mesa, eu posso participar dessa mesa. Não é por mérito, é por causa de Jesus. É por isso que nós podemos participar dessa mesa, queridos irmãos. Por causa disso, somente por isso. Porque Jesus Cristo, Ele foi e venceu a batalha. Tudo isso, toda essa vitória que nós vamos obter, você acredita que você vai obter a vitória? A vitória que você vai obter, tudo isso, querido irmão, não é por causa do seu mérito, é porque alguém escalou o ribeiro de Besor, e foi naquela batalha que parecia ser impossível de ser vencida, que foi a cruz do Calvário, e concedeu a graça para nós. Hoje nós desfrutamos apenas do espólio, nós desfrutamos apenas das riquezas, nós somos herdeiros, porque Jesus Cristo, Ele venceu a batalha da cruz, amém? Feche seus olhos. Deus é maravilhoso, Deus é sublime. Não se assuste, irmão, diante da sua luta. Não se assuste, irmão, diante da sua batalha. Não se assuste, irmão, não se assusta. O Senhor está desatando todas as coisas para você obtê-las. O Senhor está acomodando todas as circunstâncias. O Senhor está acomodando todas as situações para você poder obter essa vitória, irmão. O Senhor está. E eu queria orar por você nessa noite.
Queria chamar os músicos, queria orar por você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, irmãos. O Senhor trouxe você aqui. Você que está diante de uma situação complexa, difícil, complicada. Essa mensagem é para você, irmão. Essa mensagem é uma mensagem de esperança para você. Essa mensagem é uma mensagem de refrigério para você. O Senhor diz no Salmo 23, o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. Ele me guia às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Hoje o Senhor, irmãos, Ele está te conduzindo, seu pastor está te conduzindo, irmãos, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Você chegou aqui agitado, se acalma. Ele está falando para você, se acalma. Talvez você esteja pensando, eu estou tão necessitado, eu estou tão exausto, eu não vou conseguir. Se você não conseguir, fica calmo. Ele já escalou o Ribeiro de Besor. Fica calmo, ele já escalou. Ele foi até a cruz do Calvário e venceu por você. Fica calmo, você vai desfrutar. Você vai desfrutar da herança, você vai desfrutar dos espólios. Fica calmo, você vai desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz.